Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 28. O gordinho mais lindo do Brasil. Mas é meu, tá? Êxodo 28. Você achou aí? Vamos ler verso 18. E a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra e nós estamos nessa noite reunidos para conhecer mais uma herança de Abraão, dessa trajetória de vitória que respingou sobre as nossas vidas. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós. Que nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, uma grande nuvem da tua unção seja derramado sobre a vida, sobre a casa de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que seja palpável, que seja diferente, que seja notório, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou só fazer uma graça aqui. Eu falei para o pastor assim: eu não estou conseguindo me ouvir direito no retorno da igreja. Acho que é por isso que eu grito demais. Vocês me perdoem em nome de Jesus. Fora às vezes a unção que vem e a gente passa do ponto mesmo. Eu estava com dificuldade de me ouvir. Eu falei para ele assim: talvez fosse bom eu colocar aquele do ouvido. Aí ele falou assim: para quê? Para as pessoas descobrirem que quem escreve as suas pregações sou eu? Que eu vou ficar falando no ponto? Não, fala isso aí. Olha isso, vê se eu aguento com isso, gente. Toma vergonha. A Bíblia vai dizer para nós que a segunda fileira do éfode começa com uma pedra muito especial. Ele vai falar, a segunda fileira nessa ordem começa com a pedra esmeralda. A esmeralda é um mineral e é a parte nobre do berilo. O berilo é uma outra pedra especial, só que ela é encontrada dentro do berilo, uma espécie muito nobre, onde se retira a esmeralda. Põe para mim, Felipe. A pedra bruta por si já é muito bonita, né? A parte de fora um pouco mais escura e a parte de dentro as rajadas em verde. Depois que ela é lapidada, põe a segunda. Ela se torna uma pedra linda como essa. A esmeralda, ela tem como característica, na sua nomenclatura, a palavra esmeralda tem como significado luz brilhante, né? Grande raio de luz, sempre vinculado ao brilho. É uma das pedras mais nobres e mais caras de todas elas. E sempre teve uma posição especial dentro de todas as outras. Uma pedra muito usada nas coroações, né? Nas coroas dos reis e dos príncipes, por causa do seu valor. Então, sempre que eles precisavam escolher uma pedra que falasse de glória, de luz, de poder, eles escolhiam a esmeralda para fazer parte disso. Os historiadores dizem que Cleópatra era a pedra preciosa de Cleópatra e ela tinha muitos cordões de esmeralda, porque além de ter toda aquela cultura idólatra que eles tinham, ela ainda achava que a esmeralda tinha propriedades, né, de proteger, de curar. Então, ela fazia questão de se apropriar de adornos e adereços de esmeralda por conta disso. A cor verde fala muito para nós, né? Não é à toa. Toda vez que a gente olha para o verde, a gente lembra muito da natureza, de tudo aquilo que traz equilíbrio, calmaria. Quando você
tira uns dias para passear e você vai para um lugar de mato, né? Que tem aquele verde, aqueles diferentes tons de verde. Qual é a característica do verde? O que ele traz para nós? Paz, calma, descanso, né? A pessoa fica olhando para a natureza, para esse verde, traz como se a nossa vida fosse entrando em equilíbrio. O verde tem essa propriedade, né? A água do mar, ela é transparente, ela se torna azulada ou verde mediante as condições dos raios solares. Então, em determinado momento, quando o céu está muito azul e sem nuvens e o sol está ali em cima, radiante, né? Aquela luz solar irradia sobre as águas e as águas ficam esverdeadas. Depois você vai ver ela azulada, depois em outros tempos mais acinzentada. É claro que para nós pode ter sujeira, pode ter lixo, pode ter esgoto, né? Mas a verdade é que a água, ela não tem cor. Então, ela reluz, né? Ela parece aquilo que ela reluz. Quando você for comigo para Israel, vou levar você para conhecer o Mar Vermelho. Quantos ouviram falar do Mar Vermelho? Grande parte do Mar Vermelho fica no Egito, né? E tem um pedaço dele que fica para nós no finalzinho da terra de Israel. Por que o mar é vermelho? A água é vermelha? Sim ou não? Não, mas as montanhas de Edom são muito vermelhas. Então, quando o sol bate sobre as montanhas de Edom, ele reflete sobre aquelas águas e o mar deixa de ter a cor natural dele para se tornar um mar vermelho. Por isso que eles chamam. Foi uma frustração quando eu cheguei, porque eu estava achando que ia tomar banho em água vermelha, né? Vamos no mar vermelho. Cheguei lá e falei, gente, é um mar igual a outro qualquer. E aí, quando chegou o horário do entardecer, no lugar onde eu estava, que o sol bateu sobre as montanhas, meu amigo, é uma coisa de doido. Fica tudo muito vermelho mesmo. E é assim que funciona diante da natureza. O brilho é que traz essa tonalidade. Não é diferente sobre a pedra da esmeralda. Essa luz poderosa que ela irradia. E é uma pedra que, desde os costumes antigos, foi escolhida para representar a medicina, né? Quando você forma alguém, tem alguém aqui, além do Dr. Carlos? Médico? Temos? Quando você se forma e você ganha um anel de formatura, a pedra verde, a esmeralda é a pedra do anel que vem vinculado à medicina, por causa de toda essa cultura antiga, né? Ela tinha como características a representação. Eles acreditavam, né, pelas histórias dos gregos, dos deuses antigos, que ela tinha esse poder de cura física também. Então foi introduzido a ela essa característica de representar os médicos nesse anel tão marcante de formatura. Mas vai lá comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 4. Lembra que nós lemos esse texto no primeiro dia da campanha? Quando a gente falou da união de duas pedras, o sárdio e o jaspe. O sárdio era a primeira pedra. Quem lembra disso? Significava, né, o primeiro, e o jaspe era a última pedra. Então, quando João tem a visão do trono de Deus, ele diz para nós, ele diz, versículo 2: imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse se achava sentado, é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sárdio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto põe a foto para mim, Felipe, por favor. É muito difícil da gente traduzir isso em imagens, mas foi mais ou menos isso que João viu, né? Só que ele interpreta a visão. Ele diz, o trono lembra o sárdio, olha os tons alaranjados, né, do sárdio.
e o jaspe. Ele faz um jogo de palavras. Ele diz: no trono tinha uma imagem semelhante a alguém. Então nós até falamos disso. Não era um espírito, não era uma força, uma energia. Tinha alguém sentado lá. E esse alguém era representado para a união dessas duas pedras, o sárdio e o jaspe. Aí nós falamos assim: o que João estava interpretando? Que a pessoa que está sentada lá é o primeiro e é o último. É o início e é o fim. Ele faz essa linguagem. Ele julga as pedras para trazer uma linguagem importante. Agora observa o que ele diz do trono. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sárdio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a... Então olha essa luz esverdeada, muito brilhante, em volta do trono. E ele diz: eu vejo uma luz que envolve todo o trono, parecia no arco-íris, no aspecto da esmeralda. E aí mais uma vez a gente precisa entender, por que ele compara o brilho da luz que ele estava vendo da esmeralda? Por que ele traz, né, essa comparação tão importante com as pedras? Porque essas pedras falam muito em propriedade, em características. Pedras que vestiam Lúcifer antes dele cair, que estavam cravejados sobre as vestes. Depois, quando ele cai, ele perde essas pedras. E depois, só depois, Deus vai restituir essas pedras sobre o peitoral de um sacerdote, de um homem que vai ser responsável para introduzir a cultura, a sua palavra, aquilo que ele acredita sobre o templo. E depois nós vamos ver essas pedras novamente em Apocalipse, quando ele vai falar da grande Jerusalém, dessa cidade poderosa que eu vou morar. Quantos vão morar lá comigo, em nome de Jesus? Que tem portas de pérola e muros fundamentados em pedras preciosas, cada uma formando um fundamento. Por que esses relatos dessas pedras são tão importantes? Porque tem significado atrás delas. Elas carregam uma inspiração. E foi por causa dessa visão de João que foi fácil, depois você vai entender, de interpretar que a esmeralda, dentro de todo esse contexto, representa a fertilidade, representa a vida. Onde tem fertilidade, há ausência de infertilidade. Então, se a gente diz assim, uma terra é fértil, o que significa? Significa que tudo que a gente põe nela, planta, cresce, tem vida. Então, olha o que João estava dizendo. Ó, presta atenção em mim aqui. Olha o que João estava dizendo. Aquele que está sentado no trono é o primeiro e o último. Aquele que está sentado lá é o início e é o fim. E o brilho da sua glória, a luz incandescente dele aparece para mim em volta do trono. Ele diz, como a esmeralda. Vamos trocar a palavra esmeralda e vamos botar fertilidade, vamos botar vida. Olha o que ele está dizendo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e ele é o fim. E ao redor do seu trono eu só enxerguei vida. Eu só enxerguei vida. Eu só enxerguei vida. Olha o que ele está dizendo. Aquele que está sentado lá é o primeiro e o último. E em volta dele tem vida e vida em abundância. Porque a esmeralda tem a característica de representar fertilidade. Tudo onde ele toca tem vida. É por isso que Jesus nunca passou por uma experiência de morte. Ninguém que morreu e foi levado a Jesus permaneceu morto. Por quê? Porque ele é vida. Ele produz vida em si mesmo. E onde ele toca, a operação de vida acontece. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, nessa noite, se tem alguma coisa provocando morte ou esterilidade na sua vida, diga, vai cair por terra. Que hoje é noite de fertilidade, hoje é noite de vida e vida em abundância, aleluia. A esmeralda foi escolhida para representar o quarto filho de Jacó. Quem era o quarto filho de Jacó? Te dei cola aí, meu irmão. Judá foi o quarto filho de Jacó. Deus não escolheu a esmeralda à toa para
representar a tribo de Judá. Quem que era a tribo de Judá? Põe para mim, Felipe, por favor. Se eu esquecer, você faz sinal para mim, me ajuda. A tribo de Judá, a bandeira da tribo de Judá, o símbolo é o leão. Olha aqui para mim. Que bandeira é essa aqui? E essa daqui? Jerusalém. Por que tem um leão na bandeira de Jerusalém? Quem arrisca? Quem arrisca? Por causa da tribo de Judá. Quem que era um dos mais famosos representantes da tribo de Judá? Rei Davi. A cidadela de Davi é Jerusalém. Então quando eles fazem a bandeira de Jerusalém, eles fazem questão de botar o leão lá, o símbolo marcando o maior homem de Deus sobre aquela região. Foi o rei Davi, descendente da tribo de Judá. Então o leão, escolheram o leão como símbolo. Por quê? Porque quando Jacó estava prestes a morrer, ele chama os seus filhos e libera uma palavra de bênção sobre a vida deles, cada um de forma específica. E quando Jacó estendeu a mão sobre Judá, ele disse: você vai ser aquele que vai representar os reis. Você, essa tribo, essa geração não vai se acabar sobre a terra. Você vai carregar uma essência de governo, de autoridade, de poder. Jacó libera essa bênção sobre Judá. E o que acontece com essa tribo? Essa tribo é a reunião de reis. Todos os grandes e poderosos reis vieram da tribo de Judá. E outra grande característica, que não é coincidência, todos os homens que tinham afinidades com a medicina, com a enfermagem, faziam parte, tem aí esse texto? Faziam parte da tribo de Judá. Vê se tem aí. Não, esse eu já falei. Aqui. A função: governar e promover o bem-estar do povo. Tribo responsável pela saúde do povo. Formada por médicos, enfermeiros, terapeutas e também por líderes políticos, reis. E o principal, rei dessa tribo foi Davi. Por que o leão é o símbolo da tribo de Judá? Por quê? Porque o leão é considerado o rei da selva. E a gente precisa entender isso. Por que ele é considerado o rei da selva? Não é porque ele é o mais forte. Não é porque ele é o mais imponente ou que ele corre mais. Líderes, grandes líderes sobre a terra nunca serão os primeiros por causa de quantitativo. Deus poderia ter instituído o elefante como rei da selva. Com a pisada do elefante, não tem animal que sobreviva. De tão forte que ele é, de tão grande que ele é. Mas o leão é considerado o rei da selva. Por quê? Porque ele é corajoso. Ele é forte. Ele não tem medo, mas ele tem uma característica que os outros não têm. Ele impõe respeito. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Na autoridade do nome de Jesus, para ser grande nessa terra, você precisa ter muito mais respeito do que força. Você precisa muito mais ser reconhecido pelo que você é do que pelas obras que você faz. Por quê, pastora? Porque o elefante, por ser forte e grande, podia tomar o lugar do leão. Mas todos os animais da selva respeitam o leão por causa da sua posição. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: é muito melhor ser leão do que ser comparado a alguém que tem força, alguém que tem poder, mas não tem respeito. Você pegou? Dá um glória para Jesus aí. E quem que é comparado ao leão? Quem que é? Quem que diz assim? Apocalipse diz assim: ele é o leão da tribo de Judá. De quem que Apocalipse está falando? Está falando do rei Davi? Não, está falando de quem? De Jesus. Por que Jesus é comparado ao leão, ao símbolo da tribo? Óbvio, porque ele é da tribo de Judá. Primeira coisa. Segunda característica: porque assim como o leão, Jesus impôs respeito sobre a terra. Podiam existir homens mais fortes do que ele.
Poderiam existir homens mais rápidos, mais velozes, ou até mesmo, sei lá, outra característica humana. Mas onde Jesus chegava, ele impunha respeito. Por mais religiosos e perseguidores que os fariseus, os saduceus fossem, quando Jesus falava, eles calavam a boca para ouvi-lo. Eles buscavam o conhecimento que Jesus podia liberar. Então, amigo, maior exemplo do que esse a gente não pode perder. Jesus era, e era por isso que ele era respeitado. Ele não fazia propaganda de um ser que ele não era. Ele não se promovia em cima dos seus feitos. Muito pelo contrário, ele curava cego, dizia, não conta para ninguém que você foi curado. Ele curava os leprosos, diz, não espalha a notícia não. Por quê? Porque homens, grandes líderes, vinculados pelo Espírito de Deus, promovem respeito ao invés de manifestação de força. E essa é a grande característica do nosso Senhor Jesus. Amém ou não amém? Então, observa que nessa linhagem de Judá, a gente tendo o rei Davi, a nossa grande referência de rei, até hoje Israel celebra, né, todas as coisas de Davi, por ser o maior rei que eles já tiveram sobre a terra. Os judeus vão ao lugar onde Davi está enterrado, não para orar por ele, porque o judeu não tem essa prática, mas para clamar ao Senhor que envie outro como Davi. Porque Davi tem a maior referência de reinado sobre a terra, principalmente para eles. Mas nós reconhecemos o leão da tribo de Judá. Nossos olhos puderam ver as suas maravilhas, seus sinais. Nós podemos experimentar essa experiência de andar com esse homem respeitado sobre a terra, que tem poder, que tem governo, que tem unção. Nós tivemos a experiência de conhecer esse homem maravilhoso, que tão respeitado, que é vinculado a essa tribo. Então observa que uma palavra de Jacó, há tantos anos atrás, liberado profeticamente sobre Judá. Judá significa, o nome é Yehudá. Fala comigo. Yehudá. Yehudá em hebraico significa que ele seja adorado, que ele seja louvado, que ele seja exaltado. É uma expressão de adoração. Quando ele nasceu, a sua mãe adorou ao Senhor. E ela disse, Yehudá. Ela disse que ele seja adorado, que ele seja glorificado. Estava falando da adoração ao Senhor, adoração ao Espírito de Deus. Então, olha, Deus une a esmeralda. Deus une a esmeralda, que tem um significado de luz brilhante, né? De excesso de luz, de glória, que foi traduzido e interpretado por fertilidade, por vida. E une a um cântico de adoração ao Senhor. E une a um cântico de louvor. Então ele diz, quando ele junta Judá a esmeralda, ele diz que ele seja adorado em glória, que ele seja adorado em toda a sua beleza, que ele seja adorado em todo o seu poder de gerar vida sobre os homens. Você está aí? Diga amém. Glória a Deus. Então, essa pedra foi colocada na segunda fileira, para começar a trazer para nós inspirações de herança, coisas que Abraão lutou para que pudéssemos viver, eu e você. Então vamos recapitular. No primeiro dia da campanha, o que você recebeu de herança? Não quero a pedra, eu quero a herança. O que você recebeu? Alegria. No segundo culto, o que você recebeu? Fé. No terceiro culto, o que você recebeu? Amor. E o que você vai receber hoje? Fertilidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado em nome de Jesus. Toda morte, toda esterilidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Como é que nós vamos aprender isso, pastor? Vamos começar a falar de Abraão? Vai lá comigo, Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Som. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido.
Sara concebeu e deu à luz a um filho, e Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaque significa sorriso, riso. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando esse tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que me ouvir isso vai rir-se junto comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então olha aqui para mim. Nós estamos lendo o momento onde a promessa é gerada sobre a vida de Abraão. Existem 2 tipos diferenciados da palavra sobre o contexto de Abraão. Primeiro é a expectativa da promessa. Uma liberação profética de uma palavra de Deus. Deus disse: eu vou mudar a história da sua vida. Eu vou fazer algo poderoso em você. E isso vai te fazer constituir uma herança sobre a terra. E outro é viver essa experiência verdadeiramente. O que mexe com a gente é entender que quando Deus chamou Abraão e Sara e entregou a ele essa promessa, Abraão tinha 75 anos de vida e Sara tinha 60 anos. E ele disse: eu tenho uma história para cumprir na sua vida. Eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. E você vai experimentar disso. Eu vou te fazer pai de multidões. Você vai ter filhos gerados na terra e filhos gerados no Espírito. Você está aí? 75 anos tinha Abraão. Quantos anos tem Abraão aqui quando Isaque nasce? 25 anos se passaram para que Abraão vivesse a experiência da promessa. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que o que muitas vezes faz com que não venhamos a experimentar a obra de Deus sobre a minha vida e a sua vida é a falta de paciência, a precipitação. E nós não estamos falando de uma coisa simples. Não gerar, não ser fértil, era algo muito sagrado naquela época. Uma família que não tinha filhos, era uma família que passava por constante vergonha, humilhação, desonra. Muitas vezes era recheada de um sentimento de culpa. Por quê? Porque esse era o projeto inicial de Deus. Gênesis capítulo 3, Deus disse ao homem: vocês vão multiplicar, enchei-vos a terra. Essa é a bênção que eu tenho sobre a vida de vocês. Então, quando uma família era instituída, homem e mulher, e ela não gerava filhos, ela não tinha uma herança sobre a terra, isso causava desonra. E você imagina passar pela experiência da desonra por 25 anos, tendo uma palavra de um Deus poderoso que chamou Abraão e disse: eu estou te garantindo, vou mudar a tua história. Eu estou te garantindo, tem algo poderoso que vai acontecer na sua vida e eu vou te fazer pai de nações. 25 anos em silêncio, olhando as famílias serem construídas, olhando em volta casas cheias de filhos. E a promessa que Deus tinha, porque Abraão teve filhos, com a serva, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa vinha do ventre de Sara. Deus foi muito específico. E ele viveu por 25 anos com uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus: só desafia a infertilidade aquele que aprende a crer na promessa. Aquele que aprende a entender que o tempo é governado pelos céus. E é o céu que vai estabelecer essa bênção sobre a vida de Abraão. Ele esperou por 25 anos, amigo. E ele não estava importando que o seu corpo tinha 100 anos. Que a Sara já não tinha mais regras. E que biologicamente, fisicamente, Sara não podia mais gerar. Por quê, pastora? Porque para ele o natural não importava, ele tinha uma promessa. Ele não estava preocupado com aquilo que ele estava vendo. O Abraão não via o seu corpo ficando murchinho, velhinho, enrugado.
O Abraão não via a Sara perdendo a sua juventude. Abraão olhava para Sara dizendo: mulher, seus dias estão passando, mas eu vou ver essa barriga crescer. Porque dessa barriga vai nascer a promessa que Deus tem para a minha vida. Vai lá em Romanos capítulo 4. Esse texto é glorioso. Romanos capítulo 4, verso 18. Você achou? Abraão esperando contra a esperança. Diga, esperando contra a esperança. Então olha aqui para mim. Você quer começar a mudar o quadro de esterilidade da sua vida? Começa a esperar além da esperança. Começa a entender, amigo, que não é o que você vê, não é o que você acha, não é o que as pessoas dizem a teu respeito, é o que Deus disse que vai acontecer, é a forma de Deus agir sobre a sua vida. Mesmo contrário, olha o que diz aí no versículo 18: esperando contra a esperança, porque a esperança podia estar indo embora por causa da idade, a esperança podia estar indo embora porque ele olhava a Sara e sabia que as regras da Sara não vinham mais. Como é que uma mulher gera sem regras? Como é que uma mulher gera quando o útero e o ovário dela não produzem mais óvulos? Ele olhava e os olhos de Abraão viam a desesperança, mas ele continuava firme na palavra. Amigo, o que vai quebrar a esterilidade da sua vida é o seu posicionamento de fé nessa noite, determinante em Deus. Se ele disse, eu vou gerar. Se ele disse, eu vou ver vida e vida em abundância sobre a minha casa. Nós estamos falando especificamente desse caso que é o mais importante da vida de Abraão, que foi gerar o Isaac. Mas eu não quero profetizar só isso sobre a sua vida. Eu quero que você saia daqui sendo fértil em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você gere filhos naturais. Eu quero que você gere filhos espirituais. Eu quero que você gere fertilidade sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida ministerial. Por quê, pastora? Porque nós vamos esperar contra a esperança. Ele diz assim: creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, vira para esse irmão que está ao seu lado, você topa? Hoje, mudar de comportamento, diga, para arrancar de uma vez por todas a esterilidade da sua vida. Ele diz: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não, lê aí, não por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deixa eu dizer uma coisa: tem área na sua vida hoje que não está gerando, tem área na sua vida hoje que não está frutificando, não está gerando vida, está infértil, está paralisada. Deus está dizendo, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. Não é hoje, não é o que você enxerga hoje, foi o que Ele disse lá atrás para você, foi o que Ele te prometeu lá atrás. Essa palavra que tem que mover forte o seu coração. E ele continua e diz assim, versículo 22: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, diga, nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso. Então olha o que ele está dizendo, coisa linda, Paulo pregando aos romanos. Ele diz, você sabe o que é crer por 25 anos, sem duvidar. Você sabe o que é olhar para uma área da sua vida e ver essa área não frutificar.
e enxergar essa área como uma área morta, improdutiva, e continuar olhando para ela com bons olhos e dizendo: um dia vai crescer, um dia vai dar certo. E mulher, eu estou falando para você nessa noite, que por muitas vezes já orou e disse a Deus: não tem jeito a minha vida emocional, eu olho e enxergo um deserto, eu olho e enxergo terras secas. Deus está dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus: e eu não sou Deus que crio rios no deserto, e eu não sou Deus que mudo a história do dia para a noite. Deus está dizendo para mim e para você: precisamos focar naquilo que nos foi dito. Precisamos crer. Abraão creu por 25 anos. Ele via a velhinha dele lá, a Sara bem velhinha já, mas ele não perdeu a fé. O que moveu, o que foi imputado a Abraão como justiça foi o seu posicionamento. Você espera uma semana, desiste. Você sai daqui todo animado. Passou uma semana, você diz: Deus não quer nada comigo, Deus não fez nada, Deus mudou nada, eu continuo passando pelo mesmo aperto. E Deus está olhando lá de cima e dizendo para mim e para você: infertilidade não se trabalha com pressa. Para vencer a infertilidade, você precisa depender da sua fé e da expectativa da promessa que Deus te deu. Ele esperou por 25 anos e foi tocado de uma forma poderosa. Mas pastora, como é que isso aconteceu? Eu preciso dizer para você que existe uma ordem para Deus operar na vida do homem. Quantos querem sair daqui cheio de vida nessa noite? Existe uma ordem que Deus opera na vida do homem. Isso é bom você guardar no seu coração. Deus primeiro chamou Abraão e disse para ele: eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu preciso que você experimente de uma obra grandiosa que eu vou fazer. Eu vou te gerar, Abraão, para você ser pai de uma grande multidão. Ele disse: para começar isso na sua vida, eu vou precisar mover e modificar algo pequenininho, que para você parece bobagem, mas para mim fala tudo. Você se chama Abrão, e Abrão significa pai ilustre. E hoje eu acrescento uma letra A no seu nome, para nós em português, né? Porque em hebraico errando. Eu estou acrescentando uma letra A no seu nome, porque você vai deixar de ser pai ilustre. Porque quem é pai ilustre pode ser pai de um só. Pode ser um bom pai, mas vai ser pai de um só. E Deus fala assim: eu não quero que você seja pai de um só. Eu estou te gerando, Abraão, para você frutificar. Eu estou te gerando, Abraão, para você ser muito fértil em tudo que você fizer. Então a partir de hoje você não vai ser Abrão, você não vai ser um pai ilustre, você vai ser Abraão, pai de muitos. Então qual que é a primeira forma que Deus trabalha na vida do homem, pastora? Primeiro ele te propaga. Primeiro ele anuncia a obra que ele vai fazer. Depois ele te prospera. Primeiro ele te propaga, ele diz, ele anuncia: eu vou fazer essa obra na sua vida, eu vou cumprir isso em você. E depois, o que ele faz? Ele cumpre a palavra que ele liberou. Abraão sabia que ele não ia ficar sobre a terra vivendo de infertilidade ou sem frutificar. Por quê? Porque aquele que propagou tem capacidade e habilitação para prosperar. Então olha o que eu estou dizendo para você na autoridade do nome de Jesus. Deus chamou você aqui essa noite, esse domingo de carnaval, que não tem carnaval, para dizer para você: Ele já anunciou. Ele já anunciou. Cabe a você se posicionar em fé para viver essa experiência de multiplicação. Cabe a você se posicionar para ver essa operação de milagres. Ele se posicionou por 25 anos e ele dizia: Deus vai me dar, Deus vai me dar. Eu sei que Deus vai cumprir. Não importa o tempo, não importa o que eu estou vendo com os meus olhos, Deus vai me dar. A minha pergunta para você essa noite: quanto tempo você está disposto para lutar por aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida? Quanto tempo você está disposto para esperar até Deus cumprir verdadeiramente aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida?
Às vezes nós vivemos de esterilidade porque não sabemos esperar. A nossa fé não está firmada na palavra, mas naquilo que vemos. Então você passa por um momento difícil. Você sai do negócio, quebra o negócio. E aí você diz assim: eu não fui chamado para isso não. Deus não me chamou para prosperar. Deus não me chamou para crescer. Eu vou abandonar essa vida, eu vou fazer outras coisas. E Deus está olhando, dizendo assim: a sua infertilidade tem a ver com o seu posicionamento. Porque o Senhor já disse que vou fazer. O que está acontecendo? As pessoas mais ricas desse mundo quebraram 1 milhão de vezes, mas não desistiram. Não desistiram. Nós desistimos de sonhos, nós desistimos de promessa, nós desistimos de prosperar, nós desistimos de ter vida e vida em abundância. Por quê? Porque estamos apegados no que vemos. Estamos apegados no que estamos passando no dia de hoje. Eu não sei você, mas Deus está ardendo no meu coração para dizer para algumas pessoas específicas nessa noite: hoje Deus começa a liberar prosperidade sobre a sua vida. Terras secas serão transformadas em terras produtivas. Terras que recolheram lágrimas durante muitos anos, mas não produziram. Deus está dizendo: eu primeiro te propaguei, agora eu vou te fazer prosperar. Vou soprar vida sobre você. Vou soprar vida sobre as áreas da sua vida. Vou soprar vida sobre seus relacionamentos. Vou soprar vida sobre a vida ministerial. A pior coisa que pode acontecer para alguém que tem chamado de ministério, ele saber que tem uma promessa, mas não vê isso acontecer. Ele saber que ele tem chamado de pastor e não tem ovelha. Ele saber que ele tem chamado para fazer a obra e não vê isso acontecer. E Deus está dizendo para você: por que a pressa? Só porque você está 2 anos no banco, já deu para você? O pai da fé esperou 25 anos. E se você, quando chegar no céu, for conversar com ele, ele vai dizer para você: não me arrependo. Sabe por quê? Você é uma estrelinha minha. Você é uma estrelinha minha. Você é uma estrelinha minha. Filhos espirituais que Deus me deu, porque eu esperei pela promessa do Senhor. Não tem terra seca sobre a tua vida. Deus trouxe para nós uma palavra lá no início. Só tem um jeito. Só tem um jeito da gente enxergar a terra como frutífera. É essa terra receber sementes e produzir. E você vê coisas crescendo dessa terra. Mas uma maldição foi lançada. Se você puder, vai lá comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Amém. Quando você não espera o tempo da promessa, você colhe frutos de morte ao invés de vida. Quando você se precipita, você perde o caminho da promessa. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Meninos, em nome de Jesus, é melhor ficar só do que você se envolver com gente que não vai somar. Porque você está, por estar com alguém, você está achando que a sua terra está fértil, mas na verdade você vai produzir frutos de morte. Espera, porque quando Deus traz, Deus faz completo. Deus sela a palavra. Olha o que Gênesis 3, 17 diz assim:
E Adão disse, Deus dizendo a Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordeno para não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento duramente os dias da tua vida. Então observa que até Adão cometer a desobediência, a terra era extremamente fértil. Toda semente, tudo que caísse sobre aquela terra do Éden ia produzir muitos frutos. Mas por causa da desobediência, Deus amaldiçoou a terra. Ele disse: agora não vai ser mais tão fácil como era. Agora você vai encontrar resistência nela, porque eu estou amaldiçoando a terra por tua causa. E ele diz assim, ó: em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva o que até então não tinha espinhos sobre a terra. Cardos, abrolhos, é a explicação de uma planta que tem só espinhos, que não produz frutos. Então ele diz: por causa dessa desobediência, eu vou começar a espalhar espinhos sobre a terra, e aí vai ficar difícil, porque você vai querer plantar, você vai querer colher, e os espinhos estão lá, vão te ferir, vão te machucar. Você vai ter trabalho de ficar limpando essa terra toda vez que você tiver que plantar nela. E olha se não é isso que está acontecendo na história da sua vida. Você começa a plantar, você vem para a igreja e diz: não, agora vai ser diferente, eu quero Deus, eu quero buscar a verdade, eu quero que Deus mude a minha vida. E aí você começa a arrancar os abrolhos, você começa a arrancar os espinhos, e aí joga a semente lá, e essa semente começa a produzir, você começa a ver pedacinhos. Só que Deus não disse que uma vez que você arrancasse os espinhos, nunca mais eles voltariam a crescer. Eles voltam a crescer, e eles sufocam aquilo que você plantou. Aí você diz: puxa vida, eu tive um trabalho danado, eu limpei a terra. Você passou por cura, você passou por libertação. Eu plantei a semente, eu plantei a palavra de Deus, e eu comecei a esperar a ver as promessas acontecerem. E quando começou a nascer um pedacinho, o espinho estava lá para sufocar a planta, e eu não aproveitei, foi nada. Uma maldição instituída sobre a terra por causa da desobediência. O que é isso, pastor? Deus estava dizendo: a prosperidade, a fertilidade da terra agora não vai ser mais como antes. Por causa da desobediência foi quebrado. Eles se arrependeram e começaram a buscar Deus para que houvesse chuva e essa terra fosse abençoada. Quando você for comigo para Israel, você vai ver, os nossos irmãos judeus são prósperos, graças a Deus. Pastora, por que isso não respingou na gente? Por causa de uma maldita palavrinha chamada idolatria. A idolatria tem força para macular a terra. A idolatria tem poder para contaminar a terra. Quanto mais idólatra a nação, mais difícil dela prosperar. É por isso que Deus diz assim: se o meu povo se humilhar, me buscar, se converter dos seus meus pecados, eu ouvirei a sua voz. E o que Ele vai fazer? Eu saro a terra. Porque quanto mais o povo me busca, mais eu posso mandar prosperidade sobre eles, mais eu posso fazer com que eles sejam férteis, mais eu tenho poder para retirar a esterilidade deles. Mas eles têm que estar em mim, porque fora de mim, sem mim, nada podeis fazer. Tudo está vinculado a Deus. Então Deus instituiu uma maldição, contaminou a terra. Nós vivemos nessa luta diária para crescer e para prosperar. E Deus está dizendo para nós essa noite: assim como Deus foi fiel a Abraão e observou o seu posicionamento de fé como justiça, imputou a ele como justiça, se você se posicionar dessa forma, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar todo o parâmetro de infertilidade sobre a sua vida. Qual a área da sua vida que não produz frutos? Pastora, na minha vida sentimental. Pastora, no meu relacionamento tenho muita dificuldade de fazer amigos. Pastora, na minha vida financeira. Pastora, na minha vida familiar. Amigo, onde está a sua infertilidade?
Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: hoje uma pedrinha de esmeralda vem para o seu éfode. E o mundo espiritual vai saber e vai ver que eu, o Senhor, estou limpando as tuas terras. Que eu, o Senhor, estou trabalhando para que todas as áreas da sua vida recebam a minha bênção, assim como eu ministrei a Abraão. Eu entreguei a ele a palavra e depois fiz com que a prosperidade o acompanhasse. Abraão não saiu duro de Ur dos Caldeus, não. A Bíblia diz que ele sai de lá carregando animais, ouro, prata, tinha dinheiro. Mas Deus não precisava do dinheiro que Abraão tinha antes do chamado. Sabe por quê? Porque Deus fez Abraão prosperar no deserto. Porque quando você está debaixo da bênção, da fertilidade do Senhor, não importa a terra que você está debaixo da bênção de Deus. E Ele é que muda esse quadro sobre a sua vida. Pastor, e quando que esses espinhos vão sair da história da minha vida e da sua vida? Põe para mim, Felipe, por favor, a coroa. Vamos entender esse negócio. Olha para mim para você alcançar. Toda a obra que Jesus fez na cruz foi uma obra de resgate. Jesus veio para resgatar tudo que foi perdido no Éden. Tudo que foi nos retirado por causa da desobediência. E você leu aí Gênesis capítulo 3, que Deus amaldiçoou a terra e tirou da terra a sua fertilidade. E fez com que o homem suasse para conseguir sustento para a sua própria vida. Aí o que Jesus faz? Jesus se oferece como ovelha, como cordeiro ao sacrifício. Se entrega para ser levado na celebração da Páscoa como cordeiro pascual. E para você talvez uma mera coincidência, quando os soldados romanos o prendem, tiram as suas vestes. Olha o que eu vou dizer: revestem Jesus de humilhação, de zombaria, de vergonha, características que estavam debaixo do espírito de esterilidade. Uma pessoa que é estéril vive debaixo desses espíritos de desonra, de vergonha, de humilhação. Eles despem Jesus, colocam uma túnica vermelha sobre os seus ombros, e a Bíblia diz que eles fazem uma coroa de... Por quê? Para os romanos, uma forma de machucá-lo, de torturá-lo, uma forma de fazê-lo sangrar mais. Os espinhos eram tão grandes, podiam chegar a 30 centímetros. Quantos participaram da campanha dos olhos? Quem lembra de que planta é? Da acácia. Depois você procura estudar, né? Porque tem muito segredo a crucificação de Jesus. É a parte jovem da árvore da acácia. A parte jovem da árvore da acácia é flexível. Ela produz espinhos grandes e ele é facilmente dobrado. Mas a parte madura da acácia se torna em caule uma madeira extremamente resistente, e foi a madeira usada para fazer a arca do Senhor. Eu vou resumir para você. Quando Jesus nos compara à acácia, Ele está dizendo: quando somos jovens e pouca intimidade, somos flexíveis ao mundo, às situações, e ferimos a Cristo. Mas quando nos aprofundamos em maturidade, somos trono para Ele reinar nas nossas vidas. Somos trono para Ele ser entronizado dentro de nós. Maduros, o glorificamos. Quando somos infantis e novatos, o ferimos. Você pegou, diga amém. Mas aquela coroa foi colocada pelos romanos para ridicularizar Jesus. O que eles não sabiam é que Ele estava ali para cumprir um propósito de resgate. E quando eles retiram o espinho da terra e colocam a coroa sobre Jesus, eles estavam dizendo... Você já pegou aí, né? Eles estavam dizendo: nós reconhecemos que você é rei, porque todo descendente de Judá é rei.
É por isso que você vai levar uma coroa sobre a sua cabeça. Porque os descendentes de Judá são reis sobre a terra. Mas hoje para nós você vai ser rei de escárnio, rei de vergonha. E eles colocam a coroa sobre a cabeça de Jesus. O que eles não sabiam é que naquele momento Jesus estava dizendo ao Pai, quando Adão caiu em Gênesis 3, e o Senhor fez os abrolhos, os espinhos brotarem sobre a terra por causa da desobediência, e produziu uma terra infrutífera, onde o meu povo sofre para prosperar. Hoje eu estou levando sobre mim, e estou quebrando a maldição sobre a vida deles, a partir de hoje, por causa da minha vida, por causa do meu sacrifício, eu libero a terra fértil sobre eles, eu libero a unção da fertilidade sobre todo aquele que em mim espera. Aleluia, aplauda o Senhor. Pastora, por que é importante a gente receber essa pedra hoje? Porque as pessoas têm que olhar para você e têm que reconhecer que o tempo da escravidão e da maldição acabou. Você recebeu uma herança de Abraão. Que herança é essa? Nós vamos esperar. Porque nós vamos gerar sim, nós vamos gerar filhos naturais, nós vamos gerar filhos espirituais, nós vamos alimentar a terra e o céu. Você está sentado aí, menino, adolescente, pensando, meu Deus, isso daqui é muitos anos. Não! Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E Deus está dizendo para você, não me importa com a idade, eu me importo é com o tamanho da tua fé. Eu me importo é com o teu posicionamento. Topa esperar essa noite para eu te fazer frutífero e fértil sobre a terra. E ele está dizendo, vai gerar. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você vai gerar. Você vai gerar. E ele está retirando os abrolhos do teu caminho, retirando os espinhos da tua terra. E está dizendo para você, o ímpio pode continuar derramando suor na cabeça para produzir e frutificar. Para você que crê no meu nome, para você que crê no meu sangue, eu estou quebrando essa maldição hoje sobre a sua vida. Por quê? Porque eu quero te dar vida. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para fazer você ser fértil em todas as áreas da sua vida. Vai ter casamento sim, vai ter festa sim, vai ter nascimento de bebê sim, porque Ele é fiel para cumprir. 25 anos esperando, até que Abraão viu todas as promessas se cumprirem. O Isaac gerando Jacó, Jacó gerando os seus descendentes, e não parou por aí, até chegar a mim e a você. Você já recebeu a alegria da promessa? Você já recebeu a fé para se manter firme? Você já recebeu o amor ágape? Você já entendeu sobre o amor ágape? Mas dessa noite Deus está te entregando um decreto de vitória. Deus está te dizendo, qual a área que você foi humilhado? Qual a área da sua vida que você foi envergonhado? Que você passou por um espírito de rejeição, de humilhação e de vergonha? Porque a esterilidade gera isso sobre o homem. Deus está dizendo para mim e para você, eu estou virando o cativeiro, desfazendo o cativeiro nessa noite. Eu não sei você, mas eu vou gerar Isaac, eu vou gerar o sorriso, eu vou gerar a alegria, porque nós estamos confiando naquele que é fiel para prometer. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Pedi o pastor, os pastores para virem aqui me ajudar a distribuir, a gente se preparar para a ceia. Eu só vou ler um texto, não preciso que você abra não. João capítulo 15, verso 16 diz assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei. Deus disse, Jesus disse em João capítulo 15, eu vos designei. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei ordem. Eu dei ordem. É para ir dar fruto. Eu não quero filhos infrutíferos.
Eu não quero filhos inférteis. Eu designei, eu liberei uma palavra sobre vocês. Vá e deem frutos. E que esses frutos permaneçam. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. A partir de hoje, se você se posicionar de uma justiça e fé, como Abraão se posicionou, a fertilidade que Deus entregar na sua vida, você não perde mais ela. Porque você vai começar a aprender a dar frutos e não perder mais. Não é ganhar hoje e perder amanhã. Não é abrir um negócio, começar a prosperar e quebrar, perder tudo e voltar por isso. Não, amigo. É começar e não parar mais. Um degrau de cada dia. Vencendo, vencendo, vencendo. Vá e dê fruto e que esse fruto permaneça no Senhor.